Hoje eu quero falar para você sobre sucesso. Quem não quer ser bem-sucedido? Mas o que a Bíblia diz sobre sucesso? Será que a Bíblia diz, será que o reino de Deus diz que é eu estar com muita grana no bolso? Ter muita fama e muitos seguidores, ser um influencer famoso? Ter saúde, ter conforto? Ter status? Viajar toda semana? Esse é um sonho meu de consumo. Comprar, né? De repente você viu uma bolsa essa semana e você falou assim: puxa vida, essa bolsa, ai. Bom, eu tenho uma notícia não muito agradável para você. Sucesso à luz da palavra de Deus não é nada disso. Você pode dizer amém? Pô, pastor, pensei que o senhor ia fazer uma oração forte aqui, eu ia sair com a minha conta bancária. Não. Sucesso à luz do reino de Deus é você viver os planos perfeitos que Deus criou, preste atenção, sob medida exclusivamente para você. Deus tem coisas criadas só para você. Para você, como filho dele. E eu quero te provar isso. 1 Coríntios 2:9, os meninos vão colocar lá para a gente e você vai ler comigo. 1 Coríntios 2:9. Obrigado. Você pode ler comigo? No entanto, como está escrito: você ama a Deus? Amém? Então a palavra dele está dizendo para você, em uma outra versão diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o que Deus tem para você é muito mais do que dinheiro no bolso, é muito mais do que você imagina. Deus tem muito mais para nós. O que nós precisamos é estarmos em aliança com Ele, estarmos vivendo esse caminho. E como eu vou chegar então ao sucesso que Deus sonhou para mim, Marcos? Qual a direção tomar? E eu louvo a Deus porque também aqui um dos ministérios da igreja está te dando uma chave. Fala assim comigo, uma chave. As mulheres pegaram uma chave para compartilhar esse mês, é a chave do livro de Provérbios. Todo livro de Provérbios são 31 capítulos. Não sei se você já teve a curiosidade de ler Provérbios. É um capítulo para cada dia. É uma chave para cada dia. E todo dia elas têm postado aí nas redes sociais da igreja uma chave para você. Então eu aprendo que o sucesso para a minha vida está condicionado a eu pegar as chaves que Deus tem para mim, exclusivamente para mim, e estão na palavra de Deus. Você pode dizer amém? E essas chaves, elas são processadas e alimentadas através da minha mente, da sua mente. E eu preciso então colocar na minha mente os pensamentos de Deus. Marcos, e aonde estão os pensamentos de Deus? Você já sabe, eu também já sei. Os pensamentos de Deus não estão ocultos. Os pensamentos de Deus não estão a 7 chaves trancados num cofre. Os pensamentos de Deus estão aí no seu celular. Porque se você tem um aplicativo da nossa igreja, você tem uma Bíblia aí. E é só você abrir essa palavra e você vai receber chaves que Deus tem para a sua vida, no livro de Provérbios, no livro de Salmos, nas epístolas.
E quando a gente pensa certo, quando a gente deposita as coisas certas na nossa vida, não tem como dar ruim. Se eu levo à minha mente pensamentos certos, eu estou aliançado com Deus, Deus vai estar gerando para mim as coisas boas. Bons pensamentos vai me levar a um destino certo. Os pensamentos de Deus que estão na sua palavra vão me conduzir para viver os planos que Ele tem para mim. 1 de Coríntios 2,16, os meninos vão projetar lá para a gente vai ler aqui também. Olha o que diz, 1 de Coríntios 2,16, você pode ler comigo? Quem? Vamos ler novamente? Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Se agarrou essa chave aí, agarre ela, porque ela é fundamental para mim e para a sua vida. A mente de Cristo está em você. A natureza de Cristo já habita dentro de você. O Espírito Santo já habita dentro de você. Você é templo, é casa, morada do Espírito Santo. E além disso, você como casa e morada do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo te conduzirá a toda a verdade. Então, se você está recebendo a direção de Deus, não tem como a sua vida não dar certo. Não tem como a sua família não caminhar para aquilo que Deus sonhou. E por falar em família, domingo, 18h30, a gente vai ter aqui um pastor abençoado de família para falar para a gente no culto da família. Traga um convidado. Como ter então esse pensamento para o sucesso que Deus sonhou para mim? Fazendo uma substituição da minha mente que está corrompida. A sua e a minha também está. Sabe por quê? Porque quando foi lá introduzido o pecado na raça humana, entrou o vírus chamado pecado. E todos os dias você e eu somos bombardeados na mente. E a gente precisa substituir a velha mente pela mente de Cristo, pelos pensamentos de Cristo. É como se eu pegasse esse copo. É que eu não peguei a Coca-Cola, né? Mas se eu pegasse uma Coca-Cola, um Guaracamp lá na cantina, e começasse a entornar aqui 500 ml de Guaracamp, por exemplo, no final esse copo teria água, sim ou não? O que você acha? Teria água, sim ou não? 500 ml de Guaracamp. Eu teria o quê? Guaracamp, não mais H2O. É isso que você e eu temos que fazer. Substituir a nossa velha mente com os pensamentos errados, com crenças limitantes e erradas que recebemos ao longo da nossa vida, e colocar os pensamentos de Deus. E aonde estão os pensamentos de Deus, Marcos? Na sua palavra. E como eu vou colocar na minha mente os pensamentos de Deus? Ou para nós aqui o exemplo do Guaracamp, tendo práticas espirituais. Fala comigo, práticas espirituais. É como, por exemplo, eu postei essa semana um treinamento que meu personal fez comigo. Eu saí da academia sem perna, porque era 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Falei, misericórdia, ele quer me quebrar todo, né? No final do treinamento, minha perna estava mais forte.
doída, mas mais forte. Você concorda comigo? Sim. A mesma coisa, as práticas dos exercícios espirituais, mesmo na graça, mesmo vivendo na nova aliança, são fundamentais para você obter sucesso. E quais são elas então, Marcos? Você já sabe, mas eu vou te lembrar. As mulheres estão todos os dias, por exemplo, consultando o livro de Provérbios. Vocês estão em que capítulo? 21. Estão quase acabando já. Com certeza, se eu fizesse uma entrevista com essas mulheres que estão nessa pegada, elas diriam que aprenderam muita coisa e estão tendo muitas mudanças na sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é conduzir a sua mente à verdade. A verdade está na palavra de Deus. Não naquilo que eu ouço, não naquilo que eu escuto, não naquilo que eu ouvi de um pregador. Não estou dizendo que você não vai escutar um pregador, mas olha, é importante você se debruçar na palavra de Deus. É importante você meditar na palavra de Deus todos os dias. E na medida que você medita nessa palavra, seus músculos espirituais vão ficando o quê? Fortes. E é isso que Deus quer. Congregando, você sabia que existe uma unção sobrenatural nesse ambiente quando você está? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que desce sobre esse lugar. Igreja é uma comunidade, igreja são pessoas. Igreja é chamada na Bíblia de corpo. Por isso que quando você se reúne nesse ambiente, a gente tem a glória de Deus nesse lugar. Porque você vem como corpo a esse lugar, congregando, com o seu coração aberto, para adorar a Deus, para cantar, para ouvir a palavra de Deus. Ouvir também é muito bom. Cercar-se de pessoas que estarão com você nessa mesma pegada. Isso é muito importante. Agora uma pergunta. Eu já malho há 10 anos? 10 anos. Ainda tem coisa flácida aqui em mim. Ainda tem a barriga. Então você há de entender e de saber que se eu não tomar nada errado para mudar esse metabolismo, é um processo que não é rápido. Então fala para o seu irmão, é devagar. É devagar. Não precisa correr. Porque às vezes a gente fica assim, não, eu tenho que ler a Bíblia. Li hoje, só hoje eu li Provérbios todo. Aí eu te pergunto, meditou no quê? Aprendeu o quê? Você só leu. Mas é mais importante você e eu meditar. Li isso aqui. Vê a pontuação. Se você tirar uma interrogação de uma frase, ela perde o sentido. Ou ela muda o sentido. Se você comer uma vírgula, também. Isso é rápido? Não, é um processo. Um processo que exige continuidade. Hoje, amanhã, depois de amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo você está aqui de novo. Mas se você não fizer isso, vai começar a despencar a pele, não vai? Meu professor pediu 15 dias de folga. Eu sou péssimo para malhar sozinho. Eu gosto de caminhar, gosto de correr. Malhar não. Aí fiquei só caminhando
e de vez em quando dando um trote. Você acredita, quando ele voltou, qualquer exercício doía tudo? 15 dias. Ué, mas você já não malha há tanto tempo? Por que 15 dias já está? Né? Então a gente precisa intensificar. E na Bíblia, a Bíblia chama isso dessa intensificação contínua de renovar a sua mente diariamente. E como eu vou renovar a minha mente? Policiando-me, usando de estratégias, cerceando meus pensamentos. E a maior batalha que você e eu vivemos não é contra o diabo, porque ele já foi vencido. Você pode dizer glória a Deus por isso. Jesus já o venceu. A maior batalha que você luta é contra você, na sua mente. Seu maior inimigo é você. Porque a sua mente, os seus pensamentos vão estar sempre recebendo informação, vozes. E se você não tomar cuidado, você pode cair numa cilada que preparam para você. E como eu devo filtrar a minha mente? Filipenses 4:8. Bota aí para a gente, por favor. Filipenses 4:8. Viu como a Bíblia tem resposta para tudo? Vamos ler? Concluindo. Sentiu? O que você tem que levar para a mente? Está ali. Mentira? Não. Só o que é verdadeiro. Honestidade. Justo. Pensamentos de justiça. Tudo que é puro. É o que você tem que levar para a sua mente. Amável. Sentimentos de amabilidade. Atitudes de amabilidade. Tudo que corrobora com a boa fama. Nisso pensai. Porque se a gente começar a ficar pensando, por exemplo, em doença, o que vai acontecer com o seu corpo? Vai ficar doente. Você sabia disso? Começa a dizer, eu estou sentindo uma dor, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo. No dia seguinte você vai estar sentindo. Então é importante você tomar cuidado com a sua boca. Ela da sua boca e da minha boca saem palavras de vida, sementes que poderão de todas as formas abençoar ou não a sua vida. Então, você e eu precisamos usar o filtro do Espírito Santo. Ah, Marcos, mas e os pensamentos? Quando vier o pensamento assim, de eu falar mal de você lá em casa. Eu não gostei do que você disse, eu vou falar mal de você lá em casa. Você vai pensar, beleza? Você pode evitar o pensamento, sim ou não? Evitar o pensamento? Não. Mas você pode evitar falar daquele pensamento que veio. Vou te dar um exemplo, a tentação. Tentado, não ceda. Ceder que é pecar. Agora, a partir do momento que eu começo, estou lá almoçando na casa do Rubem. Rubem me convidou para um churrasco. Aí ele fala assim, pô, tá vendo esse churrasco aqui, pastor? Vamos falar aqui um pouquinho aqui. Você conhece essa carne aqui? Quem me vendeu foi o Zé. Pô, Zé, caramba, a carne cheia de gordura. Né? Esse cara é um açougueiro, não sabe vender uma carne pra gente que é da igreja. Né? Eu acho que isso aqui não é contra filé não, pastor. Acho que isso aqui não sei não. Acho que é uma carne lá, dura aqui.
Ele me vendeu como contrafilé. A partir do momento que eu comecei a fomentar com o Rubem a respeito do Zé, que nem estava presente, eu estou semeando uma semente do mal, a fofoca. E ela é daninha. Ela faz um estrago na nossa vida. Ou qualquer outra coisa. Como eu disse para você, se eu começar a falar de doença, daqui a pouco eu estou doente. Se eu começar a falar que há uma insegurança total e eu estou com medo, daqui a pouco você não consegue sair na rua. E você vai ver em qualquer canto da sua rua insegurança. Porque palavras, elas têm vida. Você pode dizer isso comigo? Palavras têm vida. E as minhas palavras têm poder de trazer a vida ou de destruir a vida. E o que você e eu temos que fazer? No nosso dia a dia, usar das armaduras de Deus. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para resistir o dia mau. Ele está aí, o dia mau está aí. Mas você e eu, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com a couraça da fé, calçando nossos pés com o evangelho da paz, nós vamos estar, e orando em todo o tempo, municiados com as ferramentas de Deus para vencer esses pensamentos que todos os dias nos assediam. Mas resistir na fé. Como Jesus venceu o diabo? Com a palavra, na fé. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito. Sendo assim, não aceite pensamentos que não forem verdadeiros, respeitosos, justos, puros, amáveis, de boa fama. Ore pelos seus pensamentos. Sabe? Coloque a mão na sua cabeça e fala assim: Senhor, está vendo esse pensamento de morte aqui? Sai em nome de Jesus. Está vendo esse pensamento aqui de coisa ruim? Sai em nome de Jesus. Um exemplo de oração: Senhor, eu creio e declaro que tenho a mente de Cristo. Eu coloco o capacete da salvação. Eu tenho na minha vida o teu Espírito. Me encharca com a tua presença. Me encha do teu poder. Derrama sobre mim da tua unção. E por isso a gente tem motivado você a orar em línguas. Porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo e fala de coisas que você nem imagina a seu respeito. Pastor, ainda não fui batizado nesse negócio aí de falar em línguas. Como eu tenho que fazer? Falar com Jesus. Aliás, batismo nas águas, quando vai ser, pastor? Provavelmente para novembro. Segundo domingo? Segundo domingo de novembro à noite. Vamos ter batismo. O pastor vai estar aqui juntamente com os demais aqui batizando. É o batismo no corpo. Mas o batismo no Espírito, para você ser cheio do Espírito Santo, quem vai te batizar é Jesus. E você não precisa esperar novembro, você pode ser batizado agora. É você só falar com Jesus e dizer para Ele assim: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero falar nessas línguas poderosas que vão me fortalecer. E você vai abrir a sua boca e o Espírito Santo vai usar você com toda a ousadia, com toda a unção. Aleluia! E aí você vai começar a orar e vai falar: Senhor, coloca o capacete da salvação na minha mente, me dá a espada do Espírito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. E daqui a pouco você vai estar xarabalabaxere, caramá, suriore, ebalá, rebaxica, namanabaxere, erebá.
Aí você vai começar a orar em línguas. Aí o Espírito Santo vai começar a queimar você. As palhas vão começar a ser transformadas em fogueira santa no teu coração. E daqui a pouco você, glória a Deus, aleluia. Cura, Senhor, essa enfermidade. Cura, Senhor, o meu casamento. Cura, Senhor, os meus filhos. Cura, Senhor, o meu bairro. Cura, Senhor, a minha rua. Manifesta o teu poder. E daqui a pouco você está impondo as mãos lá na cama do seu filho, na cama do seu casado, do seu matrimônio, e Deus começa a fazer o sucesso chegar na sua família, a paz a reinar no seu lar, as coisas acontecerem na sua vida, de dentro para fora. Esse é o maior sucesso que Deus tem para a gente. Deixe Deus te guiar. André falou hoje pela manhã aqui um negócio muito engraçado. Ele disse que ouviu uma pessoa pregando, dizendo que muita gente se batiza com a mão para cima, né? E segura lá em cima a carteira. Não foi a carteira que você falou? Ele falou, eu percebi, assim, a espada dos cruzados. E aí ele pegou a espada, ele estava falando dos cruzados, né? Que os cruzados se batizavam e tomavam o batismo somente com a cabeça e o braço ficava para fora. Obrigado. Por quê? Porque com a espada eles poderiam fazer o quê? Se você estudou história, as atrocidades que as cruzadas fizeram. Porque eles entendiam que eles não tinham se batizado no braço, onde que eu segurava a espada. Olha que loucura, né? Tudo errado. E aí André usou o simbolismo aqui para a gente hoje, né? A carteira, uma mentira, ou uma situação qualquer aí que a gente segura lá quando passar nas águas. E aí ele estava dizendo que o curso, o Homem é o Máximo, o CRAU, a escola de homem tem feito os homens pegar a mão e botar para se batizar no corpo inteiro. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode omitir. Salmos 32, versículo 8 diz assim: instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quer melhor conselho do que Deus te dá? A direção que você precisa e eu também tomar para o nosso sucesso está em Deus.